Você sabia que tem algo muito estranho acontecendo dentro dos parques nacionais na América do Norte? Todos os anos, centenas de pessoas estão desaparecendo nesses parques, mas de uma forma inexplicável. Esses parques são vastas áreas de natureza selvagem, então não é particularmente incomum que pessoas desapareçam dentro deles. No entanto, todos os anos, dessas centenas de pessoas que desaparecem, sempre há algumas em que isso acontece em circunstâncias muito estranhas. Às vezes, a maneira como elas desapareceram não faz sentido. Em muitos casos, são crianças que os pais estão observando. E aí eles se distraem por alguns segundos, e quando voltam a observar a criança, ela já desapareceu sem deixar rastros e nunca mais é encontrada. Também tem casos em que alguém desaparece, e uma busca extensa é realizada, mas não encontram nenhum rastro. E aí, do nada, a pessoa é encontrada a quilômetros de distância, em locais quase impossíveis de se chegar. Um homem chamado David Politis, ex-detetive de polícia, começou a pesquisar esses desaparecimentos muito estranhos dentro dos parques nacionais. Tudo começou quando um guarda florestal o abordou e disse: "Ei, há muitas coisas estranhas acontecendo nos parques estaduais. Você não acha que poderia investigar já que você é um ex-detetive?" Após uma breve investigação, ele descobriu que havia muitas peculiaridades em torno desses desaparecimentos estranhos e percebeu que havia muitos pontos em comum e semelhanças entre eles. Isso deixou ele tão intrigado que ele decidiu estudar mais profundamente o assunto. Ele examinou milhares desses casos estranhos, acumulando mais de 10.000 horas de pesquisa. Ele escreveu 4 livros, todos sob o nome Missing 411. Se você procurar por Missing 411 no Google, encontrará uma infinidade de informações sobre esses casos. Ele também tem 2 documentários lançados. Embora ele não tome uma posição sobre o que está causando esses desaparecimentos estranhos, qualquer pessoa que acompanhe os casos é levada a acreditar que algo está caçando humanos na América do Norte, dentro dos parques nacionais. É fascinante pelo mistério, mas é ao mesmo tempo aterrorizante. Por isso, eu selecionei 5 dos casos mais bizarros que encontrei dentro do Missing 411. Antes de entrar nessas 5 histórias, se você gosta de histórias estranhas, sombrias e misteriosas, é disso que esse canal trata. Então, por favor, se você gostar, dê aquele like e ative todas as notificações para não perder nenhuma das nossas melhores histórias. E agora, vamos às 5 histórias mais estranhas relatadas. No fim de semana do Dia dos Pais de 1969, Dennis Martin, de 6 anos, seu irmão, seu pai e seu avô foram para as montanhas Smoky acampar. Isso era uma tradição familiar no Dia dos Pais, e eles estavam muito animados. Chegaram ao mesmo acampamento de sempre, montaram as tendas, e tiveram uma primeira noite maravilhosa. No dia seguinte, outro campista na área passou por lá e viu Dennis e seu irmão brincando. Esse campista também tinha filhos, e perguntou ao pai de Dennis se poderia trazer seus filhos para brincarem juntos, já que tinham a mesma idade. O pai de Dennis concordou e logo todos os filhos estavam brincando de esconde-esconde. O pai de Dennis disse que estava de olho nele o tempo todo, à distância, mas observando para garantir que ele não se perdesse. Em um determinado momento, todas as crianças estavam se escondendo dos pais, e quando os pais disseram "apareçam", todas as crianças, exceto Dennis, apareceram. O pai de Dennis tinha visto ele se esconder atrás de uma árvore específica, e quando ele não apareceu, não se preocupou, pois sabia exatamente onde ele estava. Depois de alguns momentos, ele chamou diretamente o filho e começou a caminhar até a árvore dizendo: "Dennis, saia. Sei que você está atrás da árvore." Quando finalmente chegou lá, Dennis não estava lá. O pai de Dennis imediatamente correu para a floresta, gritando pelo filho, e acabou correndo quase 3 quilômetros pela trilha dos Apalaches, chamando por ele. A família toda se dividiu e começou a procurar na área, pensando que ele não poderia ter ido muito longe, já que estava ali momentos antes. Um grande esforço de busca foi lançado, o maior na história do parque, com 1.500 buscadores, incluindo os boinas verdes do exército, as forças especiais. Eles vasculharam uma área de 150 quilômetros quadrados, procurando em todos os lugares, mas não encontraram nenhum rastro de Dennis Martin em lugar algum. Quando David Politis estava pesquisando o caso de Dennis Martin para o Missing 411, ele entrevistou outras famílias que estavam no acampamento na mesma época em que Dennis desapareceu. Uma dessas famílias era a família Kay, que tinha perguntado a um guarda florestal onde poderiam ver alguns ursos.
o guarda florestal os orientou a uma determinada seção do acampamento. E lá foram eles. Um dos filhos da família ouviu um grito e direcionou a família para olhar na direção do som. De seu ponto de vista, podiam ver uma encosta montanhosa com algumas árvores esparsas, e viram algo que parecia um urso correndo pela montanha com algo jogado sobre o ombro. No entanto, o pai foi citado dizendo que não parecia realmente agir como um urso. Parecia mais um humano, correndo e se esquivando entre as árvores, carregando algo que parecia uma criança sobre o ombro. Eles relataram isso aos investigadores do caso de Dennis Martin, mas não foram levados a sério. Na primavera de 1952, Keith Parkins, de 2 anos, estava brincando com seus irmãos fora do rancho de seu avô em Ritter, Oregon. Quando chamaram as crianças para almoçar, Keith não foi encontrado. A família e os irmãos começaram a procurar por ele. E quando nada foi encontrado, chamaram as autoridades para uma busca completa. 4 milhas do rancho, algumas horas depois, encontraram pegadas que pareciam ser de uma criança de 2 anos e começaram a segui-las. As pegadas continuaram por quilômetros e depois pararam. No dia seguinte, 12 milhas do rancho, encontraram Keith, surpreendentemente vivo, de bruços, com sua jaqueta e chapéu empilhados ao lado dele e arranhões no rosto. Quando perguntaram o que aconteceu, ele só conseguia dizer que um gato o arranhou. Ninguém sabia como uma criança de 2 anos poderia ter se movido tanto durante a noite em temperaturas abaixo de 0 e sobreviver aos elementos. Les Stroud, um experiente sobrevivente, tentou chegar ao mesmo local em que Keith foi encontrado no mesmo tempo que ele ficou desaparecido. Mas ele não conseguiu, dizendo que não era possível para uma criança de 2 anos fazer isso. No final de 1973, Charles McCullough, um fotógrafo amador de 19 anos, começou uma turnê pela costa oeste dos Estados Unidos, fotografando parques nacionais. Em janeiro de 1974, ele estava no Oregon e queria ir ao Lago Crater para tirar fotos. Pediu a um amigo com um veículo off-road para levá-lo até lá, já que sua van não poderia fazer a viagem. Charles brincou com um amigo, dizendo para reportar seu desaparecimento se ele não voltasse em alguns dias. Quando ele não apareceu, seu amigo fez exatamente isso. Uma busca extensiva foi realizada, mas não encontraram nenhum sinal de Charles. Um ano depois, 2 mochileiros, perdidos na área, encontraram uma mochila com uma chave de um Volkswagen, que era de Charles. Os investigadores encontraram os restos mortais de Charles 12 milhas fora da trilha, incluindo suas calças em um tronco com ossos de seus pés, ainda dentro das suas meias, mas sem o resto do esqueleto ou seus equipamentos de fotografia. Sua morte foi considerada por causas naturais, mas sua família não aceitou essa conclusão. Bart Schleyer, um famoso caçador e rastreador, foi para o território de Yukon, no Canadá, para caçar alces sozinho por 3 semanas em setembro de 2004. Quando o piloto do hidroavião voltou 3 semanas depois, Bart não estava lá. O acampamento parecia intacto, mas encontraram um saco seco com uma marca onde alguém poderia ter se sentado, e perto dali, encontraram seu arco, flechas e alguns dentes e fragmentos de ossos. A hipótese inicial era que um grande predador o atacou, mas seus amigos e conhecidos disseram que ele nunca seria surpreendido por um predador, e não havia sinais de luta. Seu acampamento, que deveria ter sido saqueado por um predador após um ataque, estava intacto. A conclusão oficial foi que ele foi atacado por um predador, mas ninguém acredita nisso. Em 2002, Christopher Tompkins estava trabalhando como agrimensor na Geórgia. Ele e 3 outros membros da equipe estavam caminhando, espaçados cerca de 15 metros um do outro. Christopher era o último da fila, e o terceiro na fila disse que periodicamente olhava para trás para verificar se Christopher ainda estava lá. De repente, sem nenhum som ou indicação de algo errado, Christopher desapareceu. Encontraram no chão uma pilha de moedas soltas e algumas ferramentas, além de uma de suas botas presa a uma cerca de arame farpado.
Uma investigação extensiva foi realizada, mas não encontraram mais sinais de Christopher. 9 meses depois, encontraram sua outra bota perto de um pântano, a 900 metros de distância. Mas isso não ajudou a esclarecer o que aconteceu. A pilha de moedas e ferramentas sugeria que ele poderia ter sido virado de cabeça para baixo. Essas 5 histórias são apenas uma fração dos vários casos de desaparecimentos estranhos. Muitas pessoas acreditam que todos esses casos têm uma explicação racional, mesmo que desconhecida, enquanto outros acreditam que algo está raptando ou caçando humanos nos parques nacionais da América do Norte. E você, o que acha que está acontecendo nesses casos estranhos de desaparecimentos? Deixe sua possível explicação nos comentários abaixo e, por favor, curta e ative as notificações para não perder nossos novos vídeos. Até a próxima!